bom dia. Terça-feira, 27 de maio de 2025, e vamos lá para a nossa segunda edição do dia. O tema hoje é pesado: colapso geopolítico. A gente analisou umas fontes que, olha, descrevem uma escalada bem preocupante nas tensões globais. Ok, então vamos tentar destrinchar isso. O material que a gente viu, nossa, desenha um cenário bem complexo, né? Gastos militares lá em cima, recordes mesmo, uma nova corrida nuclear ganhando força. Exato. E as normas internacionais, aquelas que seguravam um pouco a barra, parecem estar se desfazendo. E ainda tem o avanço da extrema-direita em vários lugares. A missão aqui hoje é pegar os pontos-chave dessas fontes e entender por que essa ideia de um conflito global, por que deixou de parecer tão remota assim? É um ponto crucial, sim, porque o que é interessante, e as fontes mostram isso, é como esses fatores não estão isolados, sabe? Eles meio que se alimentam. Tem dados, por exemplo, de gastos militares globais batendo tipo 2,7 trilhões de dólares em 2024. 2,7 trilhões. Nossa. Um aumento de 9,4%, o maior salto desde o fim da Guerra Fria, para ter uma ideia. Claro, a China, a Rússia puxam essa alta, mas a Europa também está se mexendo bastante. As fontes mencionam Alemanha, Suécia, Noruega, preparando mesmo a população para cenários de emergência. E essa preparação vai além da logística, né? Quer dizer, as fontes citam figuras importantes soando o alarme. Sim, sim. O ministro da Defesa alemão falando em Lehrzeit ein Deutschland, em aprontar o país para a guerra até 2029. Guerra até 2029. E o vice-chefe do Estado-Maior britânico falando em prontidão para combate. Declarações fortes. E como a questão nuclear entra nisso tudo? Entra direto. As fontes estão apontando um esforço bem grande da China para tentar chegar na paridade nuclear com os Estados Unidos e a Rússia ali por 2035. Paridade. Até 2035? E o alerta principal nos documentos é que essa nova corrida armamentista, ela é mais instável, sabe? Instável como? Existe um medo real de que as regras, até as não escritas sobre usar essas armas, estejam ficando perigosamente flexíveis. Bem diferente daquela lógica da Guerra Fria, da dissuasão mútua. Falando nessas regras, como exatamente as fontes dizem que elas estão mudando? O que está acontecendo? Olha, uma das fontes que a gente viu, citando a professora Mônica Hertz, fala num processo duplo: fragmentação e desinstitucionalização. Fragmentação e? Desinstitucionalização. Ok. Basicamente é isso. As normas que antes meio que guiavam as grandes potências, tipo respeito às zonas de influência, sabe? Ou conter armamentos, está se perdendo, está se esgarçando. Entendi. A guerra na Ucrânia é um exemplo que as fontes trazem muito. Para a administração Biden é vista como uma luta entre democracia e autoritarismo. Certo. Mas aí, segundo essas mesmas fontes, a visão atribuída à administração Trump seria mais uma questão de interesses distributivos, quase sem considerar normas, ética. Uma visão bem diferente. Totalmente. E a consequência direta disso, que a Europa sente na pele, é o medo de voltar àquela coisa da expansão territorial pela força. Algo que parecia, assim, superado. E, para complicar ainda mais, tem a ascensão da extrema-direita, né? Como isso entra na equação, segundo as fontes? Pois é, as fontes destacam bastante isso. É um fator que complica tudo, especialmente na Europa. Mencionou a Alemanha, Portugal, Romênia. Partidos ultraconservadores, xenófobos, estão ganhando espaço. A Mônica Hertz, de novo, que é citada, caracteriza isso como um movimento que não é isolado, é transnacional, organizado. Organizado. Sim, que usa desinformação, explora frustrações econômicas, explora aquele sentimento de que a ordem liberal falhou, sabe? Entendo. E o impacto disso, segundo a análise das fontes, é que corrói a democracia por dentro e enfraquece justamente as instituições que poderiam ser um freio para essa escalada para o conflito. Então, o quadro geral que está emergindo dessas fontes é uma convergência de múltiplos fatores de instabilidade, né? Mais armas, menos regras
E tensões políticas internas e externas ficando mais fortes. Exatamente. O ponto central que as fontes parecem querer sublinhar não é só cada problema isolado, mas a sinergia perigosa entre eles. É essa combinação, aumento da capacidade militar junto com a diminuição das regras, das normas e a polarização política interna. Isso tudo junto eleva concretamente o risco de um conflito maior. Um cenário bem complexo e realmente preocupante. As fontes deixam essa imagem clara da fragilidade do momento atual. Bom, vamos fazer uma pequena pausa agora e voltamos em instantes para continuar esta edição. Estamos de volta e agora, para fechar nossa conversa de hoje, a gente mergulha num tema, olha, bem delicado. Aquela possível ruptura, né, entre Estados Unidos e OTAN, começando ali pela suspensão do apoio à Ucrânia e o risco, claro, de desintegrar a Aliança Ocidental. A base aqui é o artigo O Fim da OTAN e o Risco Global. Então parece que a coisa começou a ficar mais séria mesmo com aquela confirmação lá em março de 2025, da suspensão da ajuda militar e principalmente de inteligência dos Estados Unidos para a Ucrânia. A intenção talvez fosse, sei lá, pressionar Kiev para negociar com Moscou, mas o resultado prático foi complicar muito a defesa ucraniana, não foi isso? Exatamente. E, olha, o impacto vai muito além do envio de armas, de munição. A interrupção das operações de inteligência americanas. E a gente está falando de tudo, né? Satélites, drones, aqueles aviões AWACS, que são os olhos no céu. Isso deixou um buraco tecnológico. Um buraco que a Europa, por mais que se esforce, ainda não consegue preencher totalmente. É uma vulnerabilidade estratégica que ficou muito, muito clara. Entendi. E vale lembrar o quão profunda era essa cooperação, né? O artigo até menciona que a Ucrânia chegou a passar para os Estados Unidos dados técnicos de submarinos russos, equipamentos de guerra e eletrônica que eles capturaram. Então, perder esse fluxo de informação é um baque grande, não só pela inteligência em si, mas por perder um parceiro ali no terreno, né, dando feedback rápido. Nossa, informação valiosíssima. E a situação não parou por aí, né? Depois veio a notícia em maio de 2025 sobre discussões para retirar gradualmente tropas americanas da Europa. Aí sim o cenário ficou pesado. Como é que a Europa está reagindo a essa mudança toda? Ah, não estão parados não, de jeito nenhum. Tem uma movimentação muito clara para buscar mais autonomia estratégica. A gente vê, por exemplo, a formação daquela aliança informal, a Weimar Plus, que reúne quem? França, Alemanha, Polônia, aí entra Reino Unido, Itália, Espanha e a própria Comissão Europeia. Sim, os grandes nomes. É tipo um grupo para tentar coordenar as coisas mais rápido, talvez fora das estruturas mais formais, mais lentas. Entendi. Uma resposta mais ágil. E tem algo mais concreto também, que é o Plano Readiness 2030, da Comissão Europeia. O número que chama a atenção, 800 bilhões de euros para mobilizar, para fortalecer as capacidades militares da União Europeia. E o interessante aqui é que isso não está sendo visto só como um complemento para a OTAN. Já se fala abertamente que pode ser um possível substituto caso a aliança com os EUAs realmente se desfaça. Um substituto para a OTAN? Uau! A rapidez com que a Europa está buscando essas alternativas é bem notável. Isso toca num ponto que o artigo também levanta que é bem sensível, a dependência tecnológica. O exemplo clássico são os caças F-35 americanos, né, usados por vários países europeus. Existe mesmo aquele receio, tipo, dos Estados Unidos poderem simplesmente, sei lá, desligar esses equipamentos remotamente se a política azedar? Olha, esse risco é considerado real sim, e é um dos fatores que está acelerando projetos europeus próprios como o FCAS, que junta a França, Alemanha, Espanha, e o GCAP, com Reino Unido, Itália e Japão. Ah, os projetos de caças europeus. Da tecnologia americana. Mas é importante dizer, essa dependência não é de mão única, tá? A produção da F-35 envolve peças, fábricas em vários países aliados. Então, uma ruptura total também prejudicaria a indústria e a força aérea dos próprios Estados Unidos. Não é tão simples assim. Entendi. A interdependência é complexa mesmo. Bom, juntando tudo isso, corte de inteligência, possível retirada de tropas, essa questão tecnológica,
Que cenário global isso começa a desenhar para a gente? Será que estamos falando mesmo do fim de uma era, como o título do artigo sugere? Olha, se a gente conecta esses pontos todos, o quadro que surge é preocupante, sim. A gente vê um isolamento crescente dos Estados Unidos, talvez voluntário, talvez não, e uma aceleração meio perigosa para um mundo multipolar mais instável. Potências como Rússia e China, claro, ficam observando atentamente, né? Prontas para explorar qualquer vácuo de poder, seja tentando atrair antigos aliados dos Estados Unidos, seja agindo de forma mais assertiva onde podem. E isso acaba fragilizando democracias que contavam com aquele guarda-chuva americano, né? E torna o risco de conflitos maiores. Infelizmente, até a possibilidade de uma guerra em larga escala, algo mais tangível. Mais tangível. Não é só o fim de uma aliança militar, é potencialmente a erosão de um sistema internacional que, apesar dos problemas, se baseava em alguma confiança e multilateralismo. Fica então essa reflexão, né? Uma reflexão meio incômoda sobre como essa reconfiguração forçada pode redesenhar não só a segurança na Europa, mas todo o equilíbrio global nas próximas décadas. A grande questão que fica no ar é: será que essa busca europeia por autonomia vai chegar a tempo de evitar o pior? É um cenário bem complexo, cheio de variáveis, que a gente com certeza vai continuar acompanhando de perto por aqui. Um abraço carinhoso e lembre-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7, meio-dia e 17 horas, e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima.